Mais uma vez, bom dia a todos e um feliz sábado. Nas últimas 2 semanas, aliás, uma semana atrás, eu cheguei de uma viagem missionária. Estivemos com um grupo de pastores aqui da União Sul Brasileira, visitando locais onde estão missionários nossos. Países islâmicos, 3 países islâmicos do Oriente Médio. A igreja na América do Sul, no final deste ano, estará enviando 50 pastores para o campo missionário. A princípio, por 5 anos, estarão indo junto de suas famílias. Estarão acompanhando eles outros 100 missionários não pastores, membros leigos. Alguns deles podem ser você ou seus filhos, que estarão pelo prazo, a princípio de 1 ano, exercendo a sua profissão em um país do Oriente Médio ou da Ásia, com o objetivo de pregar um evangelho que nós vivemos e falar de uma mensagem de uma forma diferente como nós falamos aqui. Porque se você falar da forma como nós falamos aqui, você vai ser deportado desse país. E se você for um cidadão desse país e pregar o evangelho da forma como nós pregamos aqui, você poderá ser preso. E dependendo do país, a sua própria família, se você resolver converter-se ao cristianismo e batizar-se, deixando o islamismo para trás, a sua própria família, para honrar o nome dela, poderá estar condenando você à morte. E isso acontece nos dias de hoje. E é para esses lugares que nós estamos enviando missionários. Esses 50 missionários não serão mantidos junto de suas famílias pela igreja nesses países. Só para que você tenha uma ideia, o Egito possui 110 milhões de habitantes e 800 adventistas. Só para que você tenha ideia, em um país islâmico, quando você constrói uma igreja cristã, você precisa de uma autorização do governo, e a última autorização em alguns países foi dada há mais de 50 anos atrás. Quando uma igreja cristã ela é derrubada em um desses países, ela não pode ser reconstruída, porque existe uma lei que uma igreja cristã só pode ser construída numa distância mínima de uma mesquita. O que eles fazem? Quando uma igreja cristã é estabelecida em um lugar, ou aliás, foi estabelecida num passado até distante em um determinado lugar, são construídas inúmeras mesquitas ao redor. Por quê? Porque mesmo que aconteça um ataque terrorista e essa igreja cristã ela seja derrubada, ela não poderá ser reconstruída. E isso é a lei do país. Pastor, se o evangelho é tão difícil de ser pregado lá, por que missionários estão sendo enviados para lá? Porque, amados, o evangelho precisa ser pregado da forma como for, por instrumentos humanos, que são a melhor ferramenta que Deus tem para que o evangelho seja pregado nesses lugares. Mais do que nunca num lugar como esse, não é o convencimento e o conhecimento da nossa palavra que convence pessoas, porque isso nem aqui acontece. O que deve converter o coração das pessoas não são nossas palavras, mas lá, mais do que nunca, um cristão viver o evangelho, ajudar o próximo, não se preocupando em receber algo em troca, mas pelo simples fato de que Cristo está no seu coração, é a maior pregação que pode existir para um islâmico. Como pode alguém amar ao outro, quando nós, em alguns momentos, e não são todos os islâmicos, é uma minoria, prega o ódio àqueles que são descrentes do islamismo? Quando nós olhamos uma situação como essa, nós só percebemos uma coisa: a obra de pregação do evangelho em locais como estes, ela só pode acontecer através do trabalho do Espírito Santo. E não pense que Ele não está trabalhando. Em um país absolutamente fechado e perseguidor,
como o Irã, a igreja tem crescido lá. Refugiados iranianos têm saído do país e têm buscado o conhecimento da palavra de Deus, e depois de conhecerem a palavra de Deus, têm voltado para o Irã e reunido-se em grandes grupos de 3 ou 4 pessoas. E ali, vários desses grupos estão se multiplicando, enquanto a repressão governamental é cada vez maior, mais o evangelho se espalha. E o que aconteceu na época da Idade Média continua acontecendo hoje. O sangue dos mártires é a semente para a igreja. O Espírito Santo, mais do que nunca, queridos, é o que precisamos para que a obra de Deus possa alcançar o seu objetivo de ser levada a toda tribo, língua e nação. Pessoas estão tendo sonhos, estão sonhando com Cristo Jesus sem saber quem é Ele. O Islã, inclusive, crê em Cristo Jesus como um profeta, não como Deus, não como Messias. E inclusive quando você vai em uma mesquita, você encontra lá folhetos explicando a crença em Cristo Jesus, e inclusive eles pregam que no final dos tempos o profeta Jesus voltará a essa terra. Amados, mais do que nunca estamos vivendo em uma época em que necessitamos ser revestidos pelo Espírito. É claro que nós temos ferramentas para a pregação do Evangelho, nós temos experiência, nós temos hoje recursos, nós temos conhecimento, mas é o Espírito, é pelo Espírito. Não apenas lá, mas aqui é o Espírito. Precisamos buscá-lo. Porque há muitos anos a igreja tem dedicado 10 dias para a busca por Deus, 10 dias de oração. Porque, amados, o que nós pedimos nos 10 dias não são recursos materiais, não são curas, não são libertações. O que nós pedimos nos 10 dias em oração é pelo Espírito. E eu gostaria de refletir em uma história da palavra de Deus, para que dela pudéssemos tirar algumas lições para a nossa vida espiritual, e quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6, acompanhe comigo, a partir do verso de número 1. Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. É uma história bem conhecida, todos nós já a conhecemos. Ouvimos sermões, mensagens, meditações, histórias a respeito da história de Gideão. E aqui começa o contexto da história dizendo assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. É a mesma Gaza que você tem ouvido nos noticiários. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja, os midianitas eram povos que neste momento viviam um período nômade. Nômade porque saíam de Midian, do deserto, e vinham até Israel, nas terras férteis de Israel, para colher o que não haviam plantado, para destruir o que havia sido por Israel construído.
e se acampavam e ali ficavam, debilitando Israel. Perguntamos: Israel não era o povo de Deus? Era. Por que então que seus vizinhos do oriente do Jordão, na parte sul, vinham e começaram a se aproveitar de Israel? Porque Israel, por decisão própria, afastou-se da presença e da proteção de Deus. Os israelitas resolveram então clamar a Deus, e Deus resolve ajudá-los, e Deus chama alguém para isso. Esse era o período dos juízes. Deus levantou inúmeros juízes para livrar Israel dos seus inimigos. Nesse momento, os inimigos eram os midianitas, os amalequitas e outros povos que vinham do lado oriental do Jordão. Em outros momentos, os juízes livraram Israel da mão de outros inimigos, do lado ocidental do Jordão, mais para o sul, especificamente para o litoral, que eram aqueles que nós conhecemos, os filisteus. Que você deve saber, os filisteus não eram um povo, mas eram sim 5 cidades irmãs, na parte litorânea de Israel, e uma das cidades é Gaza, a que você conhece e ouve nos noticiários de hoje. Neste momento o problema eram os midianitas, e os israelitas clamaram ao Senhor e disseram assim: Senhor, nós estamos ficando muito debilitados, aquilo que nós colhemos era uma economia absolutamente agrícola, nós não podemos usufruir do fruto de nosso trabalho, estamos ficando muito enfraquecidos, muito debilitados. Clamaram a Deus, e Deus resolve chamar alguém, um juiz. Visto que naquela época não era ainda o período da monarquia em Israel, Deus resolve chamar um juiz de vários que Deus chamou, e nesse momento Deus chamou a Gideão. Quem era Gideão? O menor, da menor família, da menor tribo. Deus chama a Gideão. Bom, Gideão sabia quem ele era, que ele era o menor, da menor família, da menor tribo. Por que Deus chamou a Gideão? Porque Gideão sabia quem ele realmente era. Deus não queria chamar alguém que pudesse vangloriar-se daquilo que Deus faria. Cuidado quando você busca se vangloriar daquilo que Deus faz. Cuidado quando você se vangloria do conhecimento que você tem, porque quem lhe deu foi Deus. Cuidado quando você se vangloria de uma vitória que na verdade foi Deus que lhe concedeu, e você não dá os créditos a Ele. Quando você se vangloria de uma riqueza adquirida por um bom negócio, foi Deus que lhe deu. Cuidado quando você se vangloria de uma posição que você adquiriu, porque foi Deus que lhe colocou lá. Cuidado quando você se vangloria de uma vitória, porque a vitória não veio de você, veio do Deus que abriu as portas para que você a obtivesse. Gideão sabia quem ele era, e é por isso que Deus escolheu a Gideão, assim que foi pelo mesmo motivo que Deus resolveu escolher a Davi, o último dos últimos, que poderia também livrar a Israel nos momentos que nós conhecemos. Só que quando Deus chamou a Gideão, Gideão teve medo, e ter medo é normal. Ao sermos chamados por Deus, conhecendo e sabendo quem nós somos, é normal ter medo. O que não é normal é nos permitir ser vencidos pelo medo. Quando a sua confiança em Deus é menor do que o seu medo, aí começa a haver um problema. Quando você acha que Deus não pode, que Deus não consegue, que não vai dar certo, quando você começa a ver mais impedimentos em você e menos possibilidades em Deus, aí começa sim a batalha entre a fé e o medo. E Gideão teve medo, mas o medo não o paralisou, o medo não o impediu. A sua confiança em Deus foi maior do que o seu medo. Eu faço uma pergunta: hoje você está enfrentando situações difíceis, o que é maior, a sua confiança e fé em Deus ou o seu medo? Existem pessoas hoje que estão paralisadas pelo medo, elas não saem de onde estão, elas não são capazes de dar um passo à frente. Se Moisés não fosse capaz de dar um passo à frente, o Mar Vermelho nunca teria sido aberto. Amados, nós precisamos dar passos à frente quando Deus nos pede, quando Deus nos manda.
Talvez eu falo para algumas pessoas que Deus tem chamado e que Deus tem dado inúmeros sinais e você continua paralisado pelo medo. E nós temos medo do que nós não conhecemos, temos medo do desconhecido e mais do que nunca vivemos em uma crise de medo do futuro que se chama ansiedade, como se nós não soubéssemos o que está para acontecer em nosso futuro. O mundo todo pode estar surpreso com o que vai acontecer no futuro, nós não. Nós somos o povo que espera o advento de Cristo Jesus. Nós sabemos o que há de acontecer em nosso futuro, porque temeríamos. O fim do mundo não é uma má notícia, mas é uma ótima notícia de que nossa fé está se concretizando e de que Jesus está voltando. Não se permita ser vencido pelo medo, permita que sua fé seja maior do que o seu medo. Uma outra lição que nós aprendemos com essa história, queridos, é que para que as coisas possam mudar, primeiramente nós precisamos mudar. Deus chamou Gideão, mas Deus precisava que Gideão resolvesse algumas coisas. O povo estava oprimido, o povo estava quase que escravizado pelos midianitas, e eles queriam mudança, mas não queriam mudar. Olha só, o povo estava fora da proteção de Deus, estava reclamando com Deus, mas continuavam adorando ídolos. Por que Deus permitiu aquilo? Sabe por que Deus permitiu aquilo? Porque o povo de Israel não estava mais adorando apenas a Deus. Não é que o povo de Israel, quando se afastava de Deus, o povo de Israel abandonava a Deus. Eles não abandonavam a Deus, eles não destruíam o templo, eles não acabavam com os altares, eles continuavam cultuando a Deus. O problema da apostasia em Israel é que era sempre uma adoração dividida. Eles adoravam a Deus, mas em determinado momento eles começavam a ver como atrativo a adoração a alguns dos outros deuses, cananeus ou midianitas ou qualquer outro que havia naquela terra. E eles começavam a adorar tanto a Deus quanto também a outros deuses, e seu coração se tornava dividido. E aqui eles queriam que Deus interferisse e que a situação mudasse, mas eles não queriam por conta própria mudar. Aqui você percebe que eles clamaram a Deus, mas eles não devolveram os ídolos que eles tinham em casa, eles não deixaram de adorar a outros deuses. Não, Senhor, nos livra, Senhor, muda a nossa situação, mas nós não queremos mudar. Às vezes nós queremos que Deus mude a nossa situação, mas nós não estamos querendo mudar. Nós queremos que a nossa vida espiritual ela seja diferente, mas nós continuamos com os mesmos hábitos, nós continuamos com as mesmas prioridades, nós continuamos com a mesma rotina, nós continuamos com a mesma infidelidade. Nós queremos uma mudança, mas que essa mudança venha de Deus em nossa vida, mas não de nossa vida para com Deus. Nós também vemos na história de Gideão, amados, que Deus chama pessoas que estão ocupadas e trabalhando. No verso 11 vem dizendo: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Asbierita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Gideão estava trabalhando, ocupado, quando foi chamado por Deus. Provavelmente haviam outros que não tinham uma ocupação como a ocupação que Gideão estava, mas Deus chamou alguém que estava ocupado, Deus chamou alguém que estava trabalhando. Interessante, você não vê na Bíblia Deus chamando pessoas desocupadas para servi-lo. Deus chama quem está ocupado. E aqui me permitam fazer uma aplicação. Algumas pessoas, alguns membros da igreja, alguns cristãos, dizem assim: eu até gostaria de fazer algo para Deus, mas eu tenho muita ocupação, eu tenho muito serviço, eu tenho muitos compromissos, eu não consigo fazer algo para Deus, porque os meus compromissos, porque a minha família, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho tempo, etc, etc. O que eu posso fazer para Deus é contribuir com a minha fidelidade, o que eu posso contribuir para Deus é estar presente no culto, mas eu não posso mais do que isso, eu tenho os meus compromissos. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você.
O princípio que nós aplicamos de colocar Deus em primeiro lugar, ele não se aplica apenas ao fato das bênçãos materiais que nós recebemos da parte de Deus. Não é apenas você receber uma bênção material, um ganho financeiro, e você, a primeira parte, colocar nas mãos de Deus. Não, envolve também outras coisas valiosas que nós recebemos da parte de Deus, como os nossos talentos, como o nosso tempo, que deve ser em primeiro lugar dedicado a Deus, como também os nossos dons. Se você diz a Deus, eu não tenho tempo para servi-lo, eu quero que você faça uma prova, assim como Gideão fez uma prova aqui a Deus. Se você é muito ocupado para fazer algo para Deus, prove a Ele. Peça que Ele mostre qual a vontade dEle para a sua vida. Se você é muito ocupado, faça a prova de dizer assim, Senhor, eu sou muito ocupado, eu mal tenho tempo para passar com a minha família, eu mal tenho tempo para fazer algumas outras coisas, é uma ocupação atrás da outra, mas Senhor, eu decido lhe servir. Mas eu quero, lhe colocando em primeiro lugar, dedicando o meu talento que eu tenho usado para manter a minha família, dedicando talvez uma qualidade que eu tenha, que eu estou usando para ganhar outras coisas, eu quero usar esse talento para lhe servir. E eu faço a você um apelo para que você possa estar, mesmo com muita ocupação e mesmo com muito trabalho, dedicando o seu talento, o seu dom, que você usa para outros aspectos, para a obra de Deus. E quero que você veja Deus mostrando na prática o que é colocá-lo em primeiro lugar e todas as outras coisas sendo acrescentadas à sua vida. Você vai perceber o quanto de tempo hoje você perde com situações que Deus poderia estar resolvendo se você colocasse Ele em primeiro lugar. Você vai perceber que muitos problemas que surgem hoje na sua vida, Deus pode resolver, apenas pelo fato de você dizer assim, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer, mas a primeira das coisas que eu vou fazer é lhe servir. Senhor, cuida do resto, e você vai ver Deus cuidando do resto. Eu estou falando isso não apenas como testemunho da minha vida, que é muito fácil falar a você e dizer, afinal eu sou um pastor. Mas eu gostaria que você testasse na sua própria vida. Você que já resistiu a um chamado de Deus para fazer algo para Ele, para se envolver na obra dEle de alguma maneira e de alguma forma, eu gostaria que você aceitasse esse chamado de Deus. E se você acha que Deus não o chama para nada, eu gostaria que você perguntasse a Ele, no decorrer desses 10 dias, pergunte a Deus, porque talvez na correria e no dia a dia, nos barulhos do mundo que nós vivemos, você não tem sido capaz de ouvir Deus chamando você para se envolver na obra dEle nos momentos finais da história deste mundo. E Deus está chamando você para que você se envolva na obra dEle. E você vai perceber um milagre acontecendo na sua vida a partir do momento em que você, como alguém muito ocupado, é chamado por Deus e coloca Ele como uma prioridade e serve a Ele. Você vai perceber o quanto de tempo você está gastando com coisas que Deus poderia resolver para você de forma muito mais rápida, se você o colocasse em primeiro lugar. Uma outra lição que nós aprendemos com a história de Gideão, amados, está lá no verso de número 25 do capítulo de número 6, e aqui é interessante, quando diz assim, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Pelo tempo, vou parar por aqui. Gideão, você vai promover uma reforma espiritual em Israel. Mas só que essa reforma espiritual que você vai promover em Israel, vai começar por um lugar, pela casa do teu pai. Pela tua casa, Gideão. Israel precisa ser reformado espiritualmente, mas o primeiro lugar que essa reforma precisa acontecer é a tua casa. Não adianta você sair daqui conclamando e chamando o povo para servir a Deus, se lá na casa do teu pai existe um altar a Baal. Gideão, hoje mesmo você vai derrubar o altar de Baal lá da casa do teu pai. Porque a partir do momento que você colocar em prática a mensagem que você está pregando, a sua mensagem terá poder triplicado ou muito mais do que isso. Alguns dizem, nós precisamos passar por uma reforma espiritual na igreja. Sim, e ela deve começar em nossos lares, e ela deve começar em nossa vida, ela deve começar por mim. A igreja não se tornará mais espiritual se isso não passar pela espiritualidade e pela busca por Deus em nosso lar, em nossas casas. Você quer que a igreja se torne mais comprometida? Você é a igreja, eu sou a igreja.
Você quer que a sua igreja se torne mais envolvida na obra de pregação do Evangelho? Começa na minha casa, na sua casa. Gideão tinha uma obra grandiosa a iniciar, e ela iniciava na sua casa. Gideão tem algo que precisa ser reformado em Israel, e a reforma começa por derrubar o poste ídolo de Baal na casa do teu pai. É lá que começa. Não vai começar na casa do vizinho, não vai começar em outra família, nem em outra tribo, vai começar na casa do teu pai. Queridos, nós precisamos estar prontos para receber o Espírito Santo, e para que Ele possa nos preencher completamente, algumas coisas precisam ser derribadas em nossa vida, e começa pela nossa vida e pela nossa casa. Nós também aprendemos com a história de Gideão, amados, de que se você acha e pensa que é incapaz de que grandes coisas aconteçam por meio de você, e que você muitas vezes duvida que Deus pode fazer algo através de você, peça sinais. Gideão disse: não, mas eu sou o menor, da menor família e da menor tribo. Senhor, eu não tenho bem certeza que eu sou a pessoa certa. Eu não tenho liderança nem na minha casa. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho toda a experiência. Senhor, por favor, me ajuda, eu não vou conseguir. E Gideão resolveu pedir um sinal. E às vezes nós somos tímidos em pedir a Deus sinais, principalmente naquilo que envolve as nossas batalhas espirituais. Peça sinais. Pelo fato de Deus estar chamando você para servi-lo, peça sinais. Não é problema e não é pecado você pedir a Deus sinais. Senhor, o Senhor quer que eu leve o Evangelho para alguém? Senhor, me mostra alguém. Senhor, no dia de hoje, que alguém venha me falar a esse respeito. Senhor, me leva alguém, me traz alguém. Amados, nós não temos uma vida de maior fé, porque nós não estamos pedindo a Deus e dando a Ele a autorização para que Ele possa agir através do seu Santo Espírito em nossa vida. Nós somos muito tímidos. Nós às vezes somos muito receosos, nós não estamos colocando a Deus à prova, mas nós estamos pedindo a Ele que nos prove que Ele pode sim e quer agir em nós e através de nós. Peça sinais. Não foi Gideão o único na palavra de Deus que pediu sinais. Senhor, eu não sei se isso vai poder ir à frente comigo. Senhor, me mostra o caminho, eu estou disposto, mas Senhor, me prova. Se você se vê incapaz, peça sinais. Não dependa da estratégia, nem de números, nem de recursos. Você sabe quantos midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente Gideão tinha para enfrentar? E a princípio, no começo, era apenas ele. Sabe quantos eram? Eu estive estudando na Bíblia e achei interessante, eu mesmo me enganei pelo número. Sabe quantos eram? Vamos chamar, não eram apenas midianitas, eram amalequitas e outros povos do Oriente. Mas sabe quantos eram no total? Geralmente a gente pensa, eram 120 mil midianitas, né? Não eram 120 mil. Porque no capítulo 8, no verso 10, vem falando que 120 mil foram os mortos, mas ainda haviam sobrado 15. Ou seja, 120 mil caíram, mas sobraram 15, era 135 mil. E Gideão convocou então um grande grupo para que pudesse lutar contra 135 mil. E não vieram um grupo suficiente. Gideão, me diga, qual tática ele poderia usar? Com 32 mil, qual tática ele poderia usar para lutar contra 135 mil? Era praticamente 10 para 1, amados. Gideão não poderia depender de tática, de estratégia, e ele não tinha número para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. E na função que eu estou temporariamente, que é uma função administrativa da igreja, vez por outra eu fico pensando e dizendo: Senhor, nós não podemos depender de estratégia. Como igreja nós precisamos ter estratégia para pregar o Evangelho, porque se Deus nos deu o conhecimento e Deus nos dá os recursos, nós temos que ter uma estratégia para avançar de forma ordeira, organizada.
mas nós não podemos depender de estratégia. Só para que você tenha uma ideia, hoje nós temos apenas na Associação Catarinense cadastrados que entraram em contato com a Novo Tempo, pedindo algum tipo de estudo bíblico. Nós temos mais de 26 mil pessoas. Sabe quantos são os membros da Associação Catarinense? 21.835. Nós temos mais pessoas que pediram estudos bíblicos do que membros da igreja. A igreja vem há algum tempo já sonhando e falando, cada um salvando um. Não dá mais cada um salvando um, porque ainda sobra muita gente. Como depender de tática, de estratégia, de número? 300 no final das contas. E mesmo no começo eram 32 mil para 135 mil. Que tática? Que estratégia é essa? Não tem como vencer. Não dependa de tática, estratégias ou números, dependa de Deus. Nós não podemos olhar a obra de pregação do Evangelho e dizer assim, não tem como. 800 adventistas para 110 milhões no Egito, não tem como, não tem estratégia para isso. Gideão não dependeu de estratégia, e ele saiu vencedor. Nós temos que ter estratégias, mas não podemos depender delas. Nós devemos de depender do Espírito Santo, do Espírito do Senhor. Nós precisamos entender, através da história de Gideão, que Deus permite algumas lutas na minha vida para que Ele tenha a oportunidade de vencer. Sabe por que você está enfrentando algumas lutas hoje? Deus não queria que você passasse por umas lutas, mas Ele lhe disse que neste mundo você teria aflições e dificuldades. Porém, Ele nos diz, eu venci o mundo. Não foi Ele que nos deu as lutas, nem foi Ele que permitiu, mas estamos vivendo em um mundo em que elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas Deus aproveita as nossas lutas para que Ele tenha a oportunidade de vencer. Alguns de nós ficamos insistindo em conquistar vitórias pelo nosso conhecimento, recursos ou experiência, mas Deus está pedindo apenas uma oportunidade para que nós possamos nos colocar nas mãos dEle e permitir que Ele faça o resto. Nós precisamos entender com a história de Gideão, amados, que timidez e medo não podem nos impedir de lutar. 22 mil deixaram as fileiras porque tinham medo e timidez. Não permita que o seu medo seja maior do que a sua fé. 22 mil não tinham confiança na vitória. Se você vai para uma guerra e você vai com medo de perder, provavelmente o seu medo se tornará realidade. Amados, nós não podemos ter medo ao entrarmos em uma batalha. Um exército que não tem coragem, um exército que não está vislumbrando a vitória, provavelmente conhecerá a derrota. E amados, nós já sabemos o fim da história. Você não é um derrotado, eu não sou um derrotado, nós somos mais do que vencedores. Nós já podemos começar a festa, porque a vitória já foi proclamada na cruz do Calvário. Por que haveríamos de temer? Nós vemos na história de Gideão, amados, que nós precisamos, nos momentos de crise, aprender a confiar em Deus. Os midianitas, eles confiaram em 120 mil, em 135 mil, e 120 morreram. Gideão confiou em um e saiu vitorioso. Agora, como Deus escolhe? Finalmente, os que sobraram foram levados até o ribeiro. E Deus disse a Gideão, peça que bebam água. E Deus disse, aqueles que levarem a água até a boca, escolhe estes. Os que beberem da água diretamente do ribeiro, descarte. Apenas 300 levaram a água até a boca. Por que Deus escolheu estes? Existem muitas teorias, mas uma das mais aceitas e aquela que eu mais acredito é: aquele que se abaixou para beber a água, ele perde totalmente o seu campo de visão. Ele não sabe o que está acontecendo ao redor. Aquele que se abaixou e com a mão leva até a água e traz a água à boca, ele não perde a sua visão periférica, porque você sabe que todos nós temos uma visão periférica.
eu posso estar olhando para cá e eu sei o que está acontecendo aqui. Aquele que está trazendo a água à boca, ele está atento e vigilante ao que está acontecendo ao redor. O que se abaixa, ele perde completamente o seu campo de visão. Quem Deus escolheu? Os atentos e vigilantes. Quem Deus escolhe? Os atentos e vigilantes. Aqueles que não estão percebendo o que está acontecendo ao redor, Deus está dizendo assim: filho, você não está atento, você não está vigilante, você não está prestando atenção no que está acontecendo. E amados, mais do que nunca, Deus precisa de atalaias nos dias de hoje, e nós precisamos estar atentos e vigilantes. E só pense comigo uma coisa, você que está há mais tempo na igreja, talvez você que já vem de algumas gerações de adventistas, você que talvez assim como eu já faz parte da 5ª, 6ª geração de adventistas na família, pense naqueles que vieram antes de você. Pense naqueles que deram estudo bíblico para você. Pense nos pioneiros que aqui iniciaram a obra nesta igreja e que hoje descansam no Senhor. Pense se eles hoje tivessem a oportunidade de ler as notícias que nós estamos lendo. Se eles tivessem as oportunidades de ver o que está acontecendo no mundo ao nosso redor.